Nesta quinta-feira, 1º de abril, faz um ano desde o primeiro caso confirmado de coronavírus em Fazenda Rio Grande. Conversamos com Márcio Wozniak, que ocupava o cargo de prefeito na época, para relembrar essa corrida contra a doença, a fim de salvar vidas. Então foi em março de 2020, ainda na função de prefeito, que eu recebi no gabinete a nossa secretária de saúde da época, a Irani, e ela vinha do governo do estado, uma reunião de secretários metropolitanos da capital, falando sobre o coronavírus na época. Que a gente via aquelas notícias que vinham de fora do Brasil, lá do outro lado do mundo, da China, e que será que ia chegar, não ia chegar, e já vinha naquele dia uma ação rápida que tinha que ser tomada pelos prefeitos da região metropolitana, junto com a capital do estado, pelos prefeitos aqui do Paraná, com relação a conter aglomerações, manter assim realmente um distanciamento social aí, um controle para um inimigo que estava chegando, que era muito forte, que é tudo uma novidade, ainda é até hoje. E isso realmente foi feito no dia 16 de março de 2020, foi constituído um decreto municipal colocando, na época, a restrição das atividades econômicas por 14 dias tensos, difíceis, porque nós vimos aquelas notícias da Itália, onde viam pessoas morrendo e a gente, será que aquilo vai chegar no Brasil? Eu lembro que os primeiros dias do coronavírus, há pouco mais de um ano, foram muito difíceis aqui na nossa região. Apesar das medidas tomadas desde março, inevitavelmente, em 1º de abril de 2020, Fazenda Rio Grande teve seu primeiro caso registrado de coronavírus, um homem de 76 anos. Márcio Wozniak nos contou sobre esse momento em que o jornal Repórter esteve também presente registrando. Foi um fato difícil, né? Porque não se tinha um protocolo, né, do que realmente se tinha, o que ia ser feito, né? Mas eu lembro que a gente estava cuidando para que realmente Fazenda Rio Grande não tivesse nenhum caso confirmado. Eu lembro que muita fake news, muita mentira entrou naquele tempo, atrapalhando muito a questão dos médicos. Também tivemos que lidar com o pânico do pessoal da saúde, do pessoal da linha de frente. Não tinha IPI, tudo ficou mais caro. Álcool em gel era uma raridade. E daí começou a vir álcool gel falsificado, que a turma vinha oferecer um preço, a gente desconfiava, não existia máscara para comprar para o povo, era difícil, as pessoas realmente com muito medo daquilo que estava por vir. E o que fazer para poder garantir respiradores, leitos de separar lá na UPA para que não tivesse a contaminação, tudo isso era uma novidade. E quando aconteceu o primeiro caso de óbito Fazenda Rio Grande, foi um susto muito grande. Eu lembro que nós fomos um dos últimos municípios da região metropolitana a registrar um caso de óbito, mas quando aconteceu, foi um momento muito triste, realmente, a confirmação disso, e realmente aquele pânico instaurado. Eu lembro que as aulas foram fechadas, as escolas, dia 19 de março de 2020, né, foi a determinação de fechar todas as escolas, que permanecem até hoje sem atividades escolares. Quem diria que desde aquela época, passado um ano, ainda continuamos com esse problema e por quanto tempo ainda vai perdurar, né? E até falando um pouco sobre isso, vocês imaginavam que ia ser uma coisa que ia acabar em pouco tempo? Como que foi o susto percebendo que a coisa ia perdurar? Bom, a passar do tempo, e eu por ser presidente da Associação de Prefeitos, então nós instauramos ali um comitê de crise das prefeituras e um comitê que se reunia dentro da SOMEC, chamado de Fórum Metropolitano de Prefeitos, que se reunia semanalmente, toda segunda-feira ou esporadicamente, quando uma autoridade, o governador, o secretário de Estado de Saúde, ou convocasse. Também por fazer parte da Associação de Municípios do Paraná, como diretor de Relações Institucionais e Políticas, eu participava de reuniões por todo o estado do Paraná. E também como diretor da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, eu participava do Fórum Nacional. Inclusive, fui convidado a participar num domingo de manhã, onde 5 prefeitos do Brasil, cada um representando uma região do Brasil, eu fui convocado para representar a região sul, para fazer uma entrevista com o Paulo Guedes para falar sobre o setor econômico, como que seria a economia, quais recursos o governo federal ia direcionar às prefeituras, também que ajuda ele ia mandar para o comércio, para a indústria, entendendo que as medidas de fechamento, as medidas que obrigavam as empresas a fechar para evitar as pessoas estarem circulando, causava esse impacto negativo da economia. Olha a preocupação naquela época já, Dai. E passou um ano e a gente ainda sofre com esse problema de ter que pedir para fechar as empresas, ter restrição econômica para evitar aglomerações, num momento muito mais difícil agora, porque vemos que o vírus é muito mais forte. E o senhor tinha aí os dois lados, né? Porque o senhor vem
era empresário, é empresário ainda, imagino, e aí era prefeito, tinha que lidar com as duas situações, estava nos dois barcos, de certa forma. Sim, porque a gente é uma pessoa muito conhecida na cidade, né? E isso, por ser essa essência de comerciante, empresário, e sempre ser um fomentador da economia local, naquele momento tinha que fazer o reverso. Eu tinha que tentar falar para o empreendedor, empresário, tentar explicar para ele que a dificuldade de conter o avanço da pandemia era evitando aglomerações e, infelizmente, a atividade econômica que ele exercia, uma lanchonete, uma casa noturna, um supermercado, enfim, ele acaba atraindo as pessoas para se aglomerarem, porque as pessoas têm o hábito de comprar no final da tarde, no sábado, na sexta-feira. Então, como regrar isso? E várias medidas foram discutidas, reuniões com mais de 4, 5 horas de duração, tentando colocar o máximo de pessoas que tivessem realmente um pouco de conhecimento para poder dizer o que fazer naquele momento, já que não existia protocolo. Então, é um momento muito difícil, mas sempre eu tinha um espaço para ouvir o empresário, para ouvir a questão das igrejas, né, para ouvir o pessoal que estava sofrendo na linha de frente, lá os médicos e enfermeiros. E dentro do comitê de crise, foram várias reuniões do comitê de crise na prefeitura, todas elas presididas por mim. A gente conseguia redigir decretos que ajustavam a cidade de uma maneira que para aquele momento pudesse trabalhar. E esse decreto muitas vezes era copiado, partilhado e também acompanhado de outras ideias de outros prefeitos da região metropolitana que faziam que Curitiba e região metropolitana falassem a mesma língua, evitando que as pessoas ficassem migrando de cidade em cidade. E essas medidas foram importantes, porque naquele momento conteve sim o avanço do coronavírus, que trouxe para números melhores no final do ano, que a gente pôde ver que teve até um relaxo da população e voltou a aglomerar. Infelizmente, voltou a todo vapor a partir desse ano e a gente está vendo aí os números alarmantes de pessoas morrendo por causa do coronavírus. E isso que o senhor estava comentando de ter decretos únicos em toda a região metropolitana, né? Como que era estar à frente da presidência da SOMEC e ter que lidar assim, com todas essas cidades, cada uma com a sua realidade e ter que estar discutindo ali todo mês, toda semana, não sei com que frequência que era, mas para unificar algo, para melhorar para todos. Um desafio enorme, pode ter certeza, porque você abria a sala virtual, as reuniões todas gravadas, muitas delas com os órgãos de controle do Estado assistindo o Ministério Público, Tribunal de Contas, e nós, prefeitos, tínhamos que ouvir os índices, os indicadores lá da Secretaria de Estado de Saúde, ouvir lá as normativas que vinham impostas pelo poder público na questão de economia, regramentos e tudo mais, a administração de medicamentos, o que tinha de insumo, o que não tinha, e falar para os prefeitos, como você disse, que são municípios, por mais que são vizinhos, mas têm suas lideranças, suas particularidades. Nós aqui temos áreas recreativas, outros têm belíssimos parques, áreas difíceis de controle, mas como evitar que as pessoas ficassem migrando da capital do estado no final de semana, porque fechava tudo em Curitiba, e viessem para a nossa cidade fazendo o vírus circular. Então, o prefeito de de Campo Magro, por várias vezes, colocou barreira sanitária, fechando, proibindo as pessoas de fazer caminhada pela nossa cidade. Nós aqui instituímos a lei seca após um horário da noite para evitar as pessoas de serem atraídas para ir ficarem na rua bebendo, que bebessem em casa. Enfim, várias medidas foram feitas. Eu lembro que a prefeita Marli de Pinhais colocou uma proibição até de soltar pipa finais de semana nas grameiras, lá nas partes livres de Pinhais, porque juntava muita criança e passava o tempo ali se aglomerando. Então, várias medidas ao longo desse período foram adotadas e seguidas por muitos prefeitos, mas na ideia de fazer um decreto único metropolitano. Tivemos aí uma perca muito grande nesse período. O prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi, um líder importante no debate, e sempre trazendo com conhecimento e qualidade, junto com os demais prefeitos, o ordenamento para que se fizesse um regramento único, e ele frisou durante as reuniões, ele por ser grupo de risco e a candidata a prefeito à reeleição, na época ele queria até mesmo que as eleições fossem adiadas, porque ele era um fator de risco, e acabou tendo as eleições naquela época, foi questionado isso, enfim, e ele acabou depois vindo a óbito, né, ainda no ano passado, no início deste ano, por ter contraído o coronavírus, e com certeza foi durante o período da eleição, porque ele teve que se expor por aquele pleito. Então, veja, são histórias que a gente guarda daquele momento, que fez nós aprendermos muito, respeitar sim essa doença e fazer com que as pessoas entendam que é o contato com as pessoas que transmite isso. Se cada um souber trabalhar, souber se locomover, souber viver, se protegendo, se cuidando, tenho certeza que vai conseguir conter essa onda. Agora, se as pessoas não levarem a sério e entender que isso aí é uma brincadeira, uma politicagem, não vai dar certo. Aí os números de pessoas morrendo, cada vez mais conhecidas, mais próximas, e mais jovens
Então, a dificuldade enorme de controlar isso não é fácil e espero que os gestores que estão hoje façam esse ordenamento por nós, pela saúde das pessoas, tem que impor o respeito à ordem pública para que todos falem a mesma língua e possam seguir o regramento. Márcio, e após quase um ano, então, da Covid, Fazenda Rio Grande, assim como todo o Brasil, está finalmente recebendo vacinas. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso. É um sonho que está sendo realizado para o senhor enquanto gestor também? Eu acho que quanto cidadão, né? A gente vê a vacina chegando, porque eram várias etapas que a gente vem cumprindo, né? Lá atrás não se tinha cura. Quanto tempo vai demorar para ter uma vacina? Aí as vacinas que eram testadas não davam certo, tinha o tempo de fazer ela dar certo, a desconfiança da vacina chinesa, eles criaram o vírus, criaram a vacina, estão vendendo isso. Quanta coisa passou por aquelas reuniões que eu lembro. Mas hoje, vendo aí agora o presidente anunciando mais 2 vacinas que podem ser produzidas no Brasil, acho que, pelo que eu estou vendo, está vindo de uma maneira até rápida demais, pelo tamanho da dificuldade apresentada lá no começo. Como nós somos mais de 230 milhões de habitantes, imagine, só no Brasil, quanto tempo vai levar para vacinar todo mundo. Eu vi agora, estão vacinando, aqui em Curitiba pelo menos, na capital do estado, estão vacinando com a idade de 69 anos. Até chegar na minha idade, na idade dos meus filhos, quanto tempo vai demorar? Então, conseguimos enxergar que vai ser um ano muito difícil ainda, porque enquanto não tiver vacinado toda a população, como é que você vai ficar tranquilo em saber que algum amigo teu, algum conhecido teu, algum grupo de idade pode correr risco dessa doença? Então, olhando por esse cenário, a gente consegue projetar aí um ano muito difícil, com regramentos, que só vai diminuir a dor desse momento, é a vinda da vacina rápida e as pessoas cuidando uma das outras para não ficar aglomerando e evitando assim que o vírus volte a aumentar muito rápido, como estava nos últimos dias.